Boa noite a todos. No momento já tem um bom número de associados, né? Vamos dar início à nossa palestra, tá? Lembrando a todos que amanhã inicia o curso Contratos e Ações Locatícias, com o doutor Haroldo Lourenço. Tá bom? Ainda tem vagas e a gente está esperando por vocês, tá? Hoje o nosso tema é aspectos trabalhistas e penais na pandemia. Nós temos a doutora Beatriz Abral e a doutora Isabelle Gravata. A doutora Beatriz Abral é doutora em Direito, professora da pós-graduação da Estácio, professora da graduação do Mackenzie Rio, convidada da Fundação Getúlio Vargas, advogada e autora de livros. A doutora Isabelle Gravata é doutoranda em Direito, professora da Mackenzie Rio e autora de livros. Doutora Beatriz, doutora Isabelle, estão me escutando? Sim, boa noite. Estamos sim, boa noite a todos. Boa noite, estamos sim. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? E estamos todos ansiosos com a fala de vocês, tá? Como é que vocês desejam fazer? Acho que nós podemos ir fazendo tipo um bate-papo, né, Isabelle? E ao final podemos responder algumas perguntas. Sim. Vamos, Joia. Tá com vocês, tá? Bom, muito obrigada pelo convite de todos da ABAME. Obrigada em especial à professora Fátima, que nos fez aí diretamente o convite. É um prazer estar na noite de hoje aqui ao lado de uma professora de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, que é a professora Isabelle Gravatá, que tanto nos honra aqui com a sua presença. E, para dar início, eu gostaria também de apresentar a professora Isabelle, que é coordenadora da Mackenzie Rio, coordenadora adjunta da Mackenzie Rio. Tem várias atividades, dentre elas aí a de ser professora da Mackenzie, professora de vários cursos aqui no Rio, enfim, é uma referência na área trabalhista. Tenho certeza que teremos muito a ganhar aí nessa noite, né, nessa hora que estaremos juntos, falando um pouquinho sobre os aspectos trabalhistas e também penais durante a pandemia. Professora Isabelle, gostaria que você iniciasse falando para nós sobre os aspectos trabalhistas, que tivemos muitos, como, por exemplo, o teletrabalho, que todos nós, inclusive eu, fui brindada com ter que dar aulas online, eu até já fazia algumas aulas online, mas gravadas no estúdio, tivemos que nos adaptar a isso, era o empregador falando conosco quase 24 horas por dia, enfim, passamos aí, né, a ser realmente expert em internet, em computador. Como é que foi aí isso no aspecto trabalhista durante aí a pandemia? Bom, boa noite a todos. Muito obrigada à ABAME pelo convite, a Fátima Santoro, que acabou de entrar, obrigada pelo carinho, por ter convidado tanto a mim quanto a professora Beatriz. A professora Beatriz me apresentou, mas eu é que tenho que apresentá-la. A professora Beatriz é doutora em Direito, ela é professora do programa de doutorado e mestrado da Estácio de Sá, ela é professora da Mackenzie Rio há uns longos anos, já nem me lembro mais, né, Bia? Autora de livros, professora de cursinhos preparatórios para concursos, mas acho que assim, o finalzinho do currículo dela é o que vale mais. Nós somos grandes amigas, então eu sou uma grande admiradora da professora Beatriz, então é uma honra poder falar ao lado dela, principalmente misturando as nossas disciplinas. É um assunto muito interessante, né? A gente está aqui falando da pandemia e está falando de aspecto trabalhista e aspecto penal, mas para ambas as áreas, e acredito que para a Fátima também na área de família, isso pesou tanto, isso fez tanta diferença, como as relações mudaram, como a gente teve que repensar tudo, a gente teve que se recriar, se reinventar, a gente teve que entender que o trabalho precisava ser remoto, né? Então, é muito bom a gente poder partilhar esse momento aqui, as nossas experiências, e nessa multidisciplinariedade, né? A gente poder falar um pouquinho de cada aspecto.
professora Beatriz começou assim me perguntando como é que foi na área trabalhista, porque eu também virei uma professora online e foi tudo tão diferente, porque nós estávamos acostumadas a transmitir aulas, a gravar aulas, a dar aula em EAD, mas não foi isso que aconteceu. Então, eu queria contextualizar um pouquinho para vocês a respeito da área trabalhista, do teletrabalho, e que, assim, de forma bem interessante, para vocês perceberem a importância disso agora, recentemente, final de março, dia 25 de março, a gente teve uma medida provisória falando a respeito do teletrabalho. Por quê? Porque, vejam só, inicialmente o Brasil não tinha nada de teletrabalho. A gente ficou durante muitos anos completamente órfãos de legislação. A gente não tinha, a gente dava uma olhadinha nos Estados Unidos, a gente dava uma olhadinha na França, a gente espiava o que estava acontecendo em Portugal, na Espanha, e a gente tirava de lá algumas lições. A gente começava a olhar assim, nos Estados Unidos, eles começaram muito a trabalhar de casa. E esse home office começou a ser através de meios telemáticos e informatizados. Porque é isso que é interessante, porque trabalhar de casa já existia no Brasil. Trabalhar de casa, nos primórdios, as mulheres entraram no mercado de trabalho através da sala de aula e da costura. Como é que elas costuravam? Elas tinham uma máquina em casa e elas iam até as fábricas, elas buscavam o tecido e costuravam em casa e entregavam a peça pronta. Escola, sala de aula, era dentro de casa. Então, se reunia um grupo. A gente tem uma história muito interessante na Mackenzie de um casal que eles começam toda a estrutura na casa deles, onde a esposa resolve reunir a criançada e lecionar dentro de casa. E, a partir dali, a mulher vai ganhando essa força no mercado de trabalho. Então, assim, a gente já conhecia o home office, só que a gente começou a ter uma tecnologia e não foi, assim, uma evolução tecnológica. Eu costumo dizer que foi uma revolução tecnológica. Foi um boom. A nossa vida, e olha, gente, eu posso falar assim que aos 50 anos de idade eu presenciei isso tudo. Ela, num estalar de dedos, ela passou a conter tudo aqui, nas nossas mãos. Hoje, você não tem mais a máquina fotográfica, você tira uma foto do celular. Você não tem a máquina de escrever, você faz tudo por aqui, você digita aqui. Você não tem mais um telefone fixo em casa, as pessoas dão um número de celular. A gente não precisa mais abrir o computador para responder um e-mail, ele está na palma das nossas mãos. Então, essa tecnologia, ela foi se tornando muito fácil, muito acessível, e a gente foi podendo trabalhar através dessa tecnologia. E isso nos Estados Unidos explode e eles começam a entender que trabalhar dentro de casa é muito difícil, porque os familiares não compreendem que nós estamos trabalhando. Então as pessoas param e perguntam: você quer um copo de água? Param para bater um papo e a gente não consegue desenvolver. Então eles criaram aquelas garagens. Eles começaram a se deslocar para um lado de fora da casa, onde eles acordavam, tomavam banho, se arrumavam, iam ali para aquela garagem, um anexozinho, fazer o escritório deles, o trabalho deles. E isso foi crescendo. Vem a França e começa a olhar um outro aspecto. Bom, a gente está trabalhando com essa tecnologia, a gente pode realmente trabalhar de qualquer lugar, e aí a gente amplia. Você sabe, Bia, que antes a gente falava muito do home office. Hoje a gente fala de anywhere office. Anywhere, você pode trabalhar de qualquer lugar. Você não precisa estar em casa. Você pode estar num café, mandando mensagem, trocando mensagem, está trabalhando. Então você pode estar até na praia. Se tocar o telefone, eles vão escutar, olha o mate, né? Mas você pode estar na praia e estar trabalhando. Então, você pode trabalhar de qualquer lugar. Aí a França vem e diz assim, então, peraí, vamos pensar na desconexão. Não dá para a gente ficar conectado full time. A gente tem que ter um horário de descanso. A gente precisa preservar a saúde do trabalhador. Aí você imagina, em meio a esse cenário, Bia, em 2017, o Brasil, dá aquele estalo e fala assim, peraí, eu não posso ainda nem falar em desconexão, porque eu não pensei ainda na conexão. Eu preciso regulamentar o teletrabalho. E aí a gente escreve na CLT
sobre o teletrabalho. Foram, assim, as primeiras linhas, né, a respeito do tema. A gente tem um artigo 72A, que aí ele vem B, C, D, falando do teletrabalho, mas de uma forma muito cruel. Eles também pegam um artigo da CLT e inserem o teletrabalhador dizendo assim: não se aplica ao teletrabalhador limite de jornada. Não se aplica o capítulo da duração da jornada de trabalho. Então, o teletrabalhador, ele pode ser acionado a qualquer hora, porque ele não tem hora noturna, ele não tem horas limitadas, então ele não tem horas extras, porque as extras elas são aquele além do seu limite, você não tem limite, ele não tem o dia de repouso. Então, como é que fica isso? Não, mas espera aí, só um dia, pelo menos, ele tem que ter, porque a Constituição garante, tudo bem, mas ele se encaixa naquele preferencialmente aos domingos ou não? Como é que fica? Então, foi uma legislação que veio em 2017 e a gente parou para refletir. Como é que a gente vai aplicar isso na prática? Bia, você sabe que no direito, quando eu falo assim, 2, 3 anos, eu estou falando de uma legislação muito nova. A gente, assim, com 2 anos de legislação, porque ela entra em vigor no final de 2017, para você ter uma ideia, essa lei foi publicada em setembro, entrando em vigor em novembro. A gente passa o ano de 2018, o ano de 2019, em março de 2020, vem a pandemia. A pandemia faz assim, vocês estão olhando para essa lei? Agora vocês vão ter que aplicar, na marra, porque eu preciso colocar todo mundo dentro de casa. E você, para não parar o país, na verdade, o mundo não pôde parar, nós vamos manter as atividades de forma remota. Então, a gente vai passar a viver o teletrabalho. Então, olha que loucura. A gente tinha uma legislação, quer dizer, durante muito tempo a gente foi até órfão de legislação, não tinha nada. A gente cria uma legislação pensando como é que eu vou colocar isso em prática e, de repente, a gente tem que pegar aquilo que a gente tem e, na marra, aceitar e vamos embora, porque senão as empresas vão fechar e o país vai parar. Então, a gente vai continuar trabalhando nesse formato. E é claro que a gente teve que se adaptar e a legislação também. Então, foi um período de regulamentações muito específicas. Eu não sei como é que aconteceu no direito penal, mas as medidas provisórias que falavam a respeito do estado de calamidade, elas falavam assim, olha, autoriza o teletrabalho. E não precisa nem ter um período para você comunicar ao empregado, é de imediato. Olha, e o teletrabalho sem limite de jornada. E olha, você também pode pactuar aí com o patrão como é que vai ser feita a manutenção dos aparelhos, não é uma obrigação do patrão, não. Então, as medidas provisórias que vieram, elas vieram num formato, assim, acentuando o que estava na CLT e dizendo, não tem jeito. Essa vai ser a forma da gente continuar uma rotina trabalhista, se adaptando a um formato de teletrabalho, que não foi o ideal, não foi. Eu não sei você, eu não sei a professora Fátima, mas eu falo por mim, eu fiquei esgotadíssima, porque nós não estávamos preparados para prestar esse tipo de serviço. É um serviço que cansa muito. Ah, mas ele tem vantagens? Sem sombra de dúvidas. A gente pode acordar e dar aula descalço, dar aula de chinelo, dar aula de bermuda, bota uma camisa e está ótimo. A gente pode acordar em cima da hora. Eu tinha aluno que falava assim para mim, professora, nem escovei o dente, vim correndo para a aula, no intervalo vou escovar o dente. Eu falava, menino, se tivéssemos no presencial, não tinha como fazer isso, né? Então, assim, você tem um lado positivo, mas também teve um lado muito difícil de adaptação. Então, assim, a legislação, ela teve que correr por conta do que a gente estava passando. Então, a gente teve, assim, uma rápida mudança na lei. A gente teve que ir se adaptando àquele momento, àquele formato. O que a gente tinha em 1943 não servia para 2020. O que a gente teve em 2017 não servia para 2020. Não dava tempo, tinha que ser numa virada de chave
muito rápida. Então, com isso, a gente que tinha assim 5, 6 artigos falando de teletrabalho, como um casinho daqui, outro dali, passou a ser a regra em massa. Em massa. Para tudo quanto é que é tipo de trabalho. E causando até algumas polêmicas. Eu pergunto a você, Bia, como é que uma doméstica pode prestar um teletrabalho? Aí vem uma medida provisória, converte em lei, e eles dizem assim, mas espera aí, se for uma mulher grávida, essa não volta para o presencial, continua no teletrabalho. E ele diz assim, uma mulher grávida, quer dizer, qualquer empregada, inclusive a doméstica. Eu respondia tanto essa pergunta, porque eu dizia assim, gente, olha só, a mesma dúvida de vocês é a minha. Essa legislação, ela não conseguiu pensar em todas as categorias. Como é que um doméstico trabalha através de teletrabalho? Quer dizer, ela vai usar a máquina de lavar da casa dela, se é que ela tem, o micro-ondas, o fogão, a geladeira da casa dela e fornecer as quentinhas para a gente, mandar a roupa limpinha para cá. Como é que vai ser isso, né? Então, foi uma fase muito complicada de alguns, assim, não poderem realmente cumprir o que estava ali na lei e outros tantos que se adaptaram e que eu até acho que vão vir num movimento sem retorno. Vão vir num movimento, sabe, Bia, em que não vai ter mais o presencial. Acho que para determinadas funções, determinadas profissões, isso vai se tornar realmente um facilitador e uma boa mão de obra. E para outras vai ser o oposto. Vai ser assim, não, a minha experiência serviu para dizer assim, isto não é produtivo, isto não dá certo, não dá para fazer teletrabalho. Agora, Bia, antes de eu falar de mais algumas coisas, de mais alguns direitos, vamos misturar um pouquinho para não saturar o pessoal? Fala para mim da parte do direito penal. O que você sentiu na pandemia que foi mais impactante? O que mudou? Eu penso tanto na violência doméstica, né? Eu tive lendo alguns casos e percebi que o convívio é muito difícil, né? A gente tem casamento, a gente tem filhos e a gente se deu conta que a gente não tinha convívio. Né? Assim, eu tenho 2 filhos, a Bia tem um filho, nós somos casadas, e eu tinha vezes que eu ligava para a Bia e falava assim, Bia, eu já não aguento mais ouvir mãe, porque era mãe para tudo, então era de enlouquecer. E tinha dias que eu olhava e falava assim, meu pai do céu, nunca vi tanto meu marido na vida. Eu falei, eternas férias, a gente convivia intensamente, era manhã, tarde, noite, era o café da manhã, era o almoço, era o jantar, eram os problemas, era o trabalho, era tudo. Então, assim, quem suportou, quem conseguiu e quem perdeu a cabeça, aconteceu mesmo, violência doméstica aumentou. O que você pode falar para a gente sobre isso, Bia? Pois é, tivemos um boom do número de violência doméstica, de casos ligados à violência doméstica. Na realidade, nós temos a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que desde 2006 tem tentado aí enfrentar toda essa problemática. De lá para cá, alguns casos, no início, né, do advento da lei, alguns casos diminuíram, porque, na realidade, pessoas, mulheres que não iam na delegacia passaram a ir, por causa aí de um aumento de muitas pesquisas, muitos programas que foram aí incentivando isso. Quando veio a pandemia, todas as pessoas juntas, dentro de casa, não podendo sair, no início foi muito problemático, até hoje, mas no início foi pior ainda, naquele período que teve realmente lockdown, que teve confinamento. Então, as mulheres não conseguiam sequer sair de casa para ir na delegacia, porque aí todo mundo dizia, tem que ficar em casa, quer dizer, tinha que ficar em casa. Mas e aí? Aí ela apanhava em casa. E aí tem a violência física e a violência psicológica. Então, as mulheres não conseguiam, algumas que trabalhavam de casa não conseguiam trabalhar de casa. Muitas vezes tivemos alguns vídeos até que foram aí, que foram divulgados. Tinha um vídeo onde aparecia uma mulher fazendo um sinal numa reunião com um grupo de colegas de trabalho,
onde a mulher parecia fazendo um sinal, eu estou bem, mais ou menos, e aí o homem ali por trás, e ela querendo fazer, aí eles na reunião diziam assim, mas a fulana está estranha hoje, o que ela está querendo dizer? Mas aí ela não conseguia falar, e aí foi um vídeo educativo que retratava bem o que as pessoas estavam passando. Então, quer dizer, a violência piorou, elas não tinham como ir até a delegacia, sequer conseguiam encontrar uma amiga, um parente para poder falar isso pelo telefone. Quase nunca era possível, porque estava o agressor ali dentro de casa, junto com as crianças. Então, assim, o número foi infindável de casos de violência doméstica. Isso se retrata ainda tem acontecido. As psicólogas, assistentes sociais que permanecem aí, que funcionam nos juizados de violência doméstica, não deram conta de todo o trabalho, porque, na realidade, o trabalho estava sendo feito também virtual, né? Sequer o tribunal estava aberto fisicamente. Então, realmente, deixou muitas sequelas. E outra coisa que também foi muito atingida... Só sem querer te cortar, só para você, assim, para que eles percebam até o que eu estava falando do que é interessante das nossas disciplinas se interligarem. Eu, como advogada, eu presto muita consultoria para a empresa e começaram a divulgar esses vídeos em reuniões, né, mostrando assim nas próprias reuniões como é que era o comportamento, pedindo para que se tivesse uma percepção maior do comportamento do empregado, da empregada, para que se entendesse o que estava acontecendo dentro de casa, né? E aí algumas empresas resolveram fazer um regulamento específico para esse caso de pandemia. Então, a gente tem, assim, o regulamento interno da empresa com algumas regras, às vezes, até do vestuário. Eu costumo contar da minha cunhada que trabalha num banco estrangeiro que ela não pode mostrar o ombro, né? Isso está no regulamento interno e é uma regra. E se ela mostrar o ombro, se ela tiver com uma camiseta mostrando o ombro, ela pode ser demitida por justa causa. Isso é considerado uma falta grave. Então, assim, o regulamento serve para isso. Vamos dizer quais são as nossas regras aqui. E eles criaram, para esse período pandêmico, regulamentos específicos como regras de conduta numa reunião. E aí se combinava a história do fazer um X na mão e se levantar assim na reunião para sinalizar. Quer dizer, várias formas de se tentar proteger a mulher dentro daquela reunião de trabalho. Tipo, como eu não tenho a quem pedir esse socorro, então vamos começar a dar esse alarde e ver o que a gente consegue fazer. Então, isso foi uma coisa muito interessante. Eu passei a conversar direto com os empresários, com os empregadores, e dizendo assim, olha, é importante a gente ter esse cuidado. Acho que essa é uma regra que, se vocês colocarem dentro da empresa, isso vai fazer a empresa dar aos empregados um conforto, né, para a reunião. E diria até mais, até para abrir a câmera. Né? Então, assim, a gente sinalizava que era necessário abrir a câmera para se ter uma percepção do que estava acontecendo naquele ambiente. Então, sem querer te cortar, mas já te cortando, só para dizer que realmente isso foi assim muito marcante nessa época, né? O empregador, ele precisou ter essa sensibilidade de que uma reunião de trabalho poderia ser um mecanismo de denúncia, poderia ser uma forma dela dar aquele grito, aquele pedido de socorro. Exatamente. Tivemos casos até de mulheres que estavam mais maquiadas do que costumavam estar. Aí os colegas de trabalho acharam aquilo esquisito. Então, quer dizer, aí começaram a suspeitar. Quer dizer, de início não, mas depois começaram a suspeitar. Será que ela está com alguma marca, alguma coisa? Outras pessoas, tivemos também muitos problemas relacionados à questão emocional, que todos sabemos, né? Depressão, enfim, desânimo. E aí, com isso, fazia com que a família ficasse, de certa forma, desestruturada e não conseguisse, evidentemente, produzir o que deveria. E, com isso, o homem depressivo ou que perdeu o emprego acabava descontando aonde? Na mulher, que era a vítima mais ainda de violência doméstica. Ao lado da mulher, tivemos também a questão do menor. A criança e o adolescente sofreu muito nesse período, apanhando, recebendo maus tratos, deixando de estudar. Várias crianças ficaram sem estudar. Nós temos o exemplo do Colégio Pedro II, que há pouquíssimo tempo voltou às aulas, parece que nem online teve por um bom tempo. E aí uma pessoa que o filho estuda lá, uma pessoa próxima até me disse, caramba, meu filho queria estudar mesmo que fosse online.
mas aí ele não estuda, aí fica em casa desanimado, aí ele tem 7 anos e estava em depressão dentro de casa, não queria nem mais brincar, não queria estudar, para voltar para a escola foi um problema. Então, quando não foi problema de violência física pelos próprios pais, que estavam nervosos e tal, tivemos violência psicológica também, de certa forma, que essas crianças, para serem reintegradas na sociedade, foi bem complicado. E um outro problema que foi bem grave que tivemos durante a pandemia, no aspecto penal, foi do sistema prisional. Todo mundo me perguntava assim, tá, mas e aí, tá tendo muito Covid lá dentro? Como é que está sendo feito? De início, até os advogados foram proibidos de visitar seus clientes. Então, eu tive uma problemática, realmente, eu tive uma cliente que foi presa logo naquele início, regime semiaberto, e não podia ter visita de advogado. E aí a OAB Federal, começou a discutir como é que vai ser isso. Ele não pode ficar lá sem visita de advogado, porque está escrito na Constituição, no Estatuto da OAB, que o advogado pode ter acesso, mas o advogado pode levar a doença lá para dentro. Não tem, nem se vislumbrava ainda vacina. Como é que vai ser feito isso? Tivemos 2 coisas realmente inovadoras. Uma delas foi um habeas corpus coletivo da Defensoria Pública, impetrado pela Defensoria Pública, que estendeu aí, que pediu esse benefício, que foi estendido para vários réus que estavam cumprindo pena em regime semiaberto, deles poderem ter direito a uma visita no final de semana, e essa visita acabou se prolongando. Claro, alguns com bom comportamento, que cometeram crimes menos graves, tinha uma série de requisitos. E aí, com isso, uma coisa de muita gravidade que aconteceu foi a proibição de visita por parte dos parentes. E isso atingiu, né, diretamente a questão aí dos direitos humanos, porque aí, tudo bem, depois alargaram e os advogados puderam entrar com certas restrições e tal. Mas e os parentes? Aí eles ficaram meses e meses, acho que quase 1 ano, se eu não me engano, sem visita de parente, sem visita de filho, de marido, quem era mulher, e vice-versa, enfim, de pai, de mãe, de irmão. E aí, com isso, muitos adoeceram no presídio, não apenas de Covid. Covid realmente tivemos poucos casos, mas adoeceram de outras doenças, principalmente doenças psicológicas, se sentindo cada vez mais afastados da sociedade, achando que ali era um mundo interminável, que nunca ia ter fim. O que está acontecendo lá fora? Todo mundo morreu e a gente não sabe. Enfim, então foi bem complicado. Ainda estamos colhendo frutos aí desse período, de uns meses para cá, acho que do meio do ano para cá que as coisas começaram a se normalizar mais, mas com certeza foram sequelas aí que não só no Brasil, né, mas que vários países ao redor do mundo estão tentando estudar como vai ser feito isso, que tipo de programa realmente que pode ser feito para amenizar essa questão psicológica, tanto do preso como do menor, como aí da mulher, que, enfim, não é só um processo criminal que vai resolver isso, não é só um processo ou ir para a delegacia de criança vítima, mas tem muito mais coisa envolvida aí nessa questão, com certeza. Você sabe, Bia, que falando dessa história do problema psicológico, a gente tem esse terror psicológico no ambiente de trabalho. A gente tem o assédio moral. E a gente teve muita dificuldade, neste momento pandêmico, de compreender se era um assédio moral, se era um mero dissabor, uma sensibilidade. Por quê? Porque uma coisa é você dar uma ordem com olho no olho, falando, tem entonação. Quando eu viro e falo assim, querida, eu posso estar falando querida para te dar uma bronca, eu posso estar falando querida, ou eu posso falar querida com deboche. Agora, escreve, querida, o que isso quer dizer? Como é que eu vou interpretar? Como é que eu vou ler? E a CLT, ela quando passou a prever essa possibilidade de se trabalhar com meios telemáticos e informatizados, ela disse assim, isto é utilizado inclusive para configurar a subordinação. Então, patrão, se você quiser dar uma ordem para o empregado, essa ordem não precisa mais ser pessoal. Ela pode ser através desses meios. E isto pode ser utilizado como prova num processo. Eu posso mostrar, por exemplo, um WhatsApp. Eu posso mostrar, por exemplo, um e-mail.
E o que está escrito ali? Será que aquilo ali tem uma conotação de assédio? Será que ele está falando daquele jeito comigo, me seduzindo? Será que ele está falando comigo daquele jeito, com terror psicológico? Então, a gente passou a ter, assim, como você falou, né? Eu acho que aumentou, potencializou. A gente, com esse tipo de trabalho, e mais do que isso, sem ter uma educação para tanto. Porque se você vem sendo educado a trabalhar, essa história que eu estava falando para você, quando eu presto uma consultoria para uma empresa, eu sempre vou falar de todos os riscos. E eu digo assim, quando você for mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tenha formalidade ao dar essa ordem. Fale de uma maneira que não seja uma maneira de brincar. Você tem que falar com seriedade, com cuidado com as palavras que você está utilizando, porque o que importa não é o que você escreveu, mas sim o que o outro leu. Só que, Bia, assim, quantos % tiveram essa orientação? Pouquíssimos. A maior parte continuou utilizando esses meios telemáticos e informatizados como utilizavam no dia a dia, como utilizavam para falar com um amigo. E agora a questão não era mais essa, era uma ordem do superior hierárquico para o seu empregado, era talvez o empregado respondendo ao seu patrão. Então ele tinha que saber como dar essa resposta, porque você tem os dois lados, você pode ter o patrão cometendo com esse empregado um terror psicológico, mas você pode também ter um empregado insubordinado. Nós tivemos vários casos de insubordinação, de empregado que dizia assim, eu não vou atender a mensagem do WhatsApp, eu não vou atender o telefone celular. Está me ligando fora do meu horário de trabalho. Mas lembra o que eu disse a você? Foi um momento. E olha, Bia, assim, muito importante. Pessoal, assim, de coração, é uma medida provisória do dia 25 de março. A gente sequer sabe se ela será convertida em lei. Se convertida for, eles vão mexer em algumas coisas. Essa redação nova, ela é interessante. Ela dá a possibilidade de controle de jornada de trabalho, tá? Mas se passar a vigorar como lei, a gente vai dizer, beleza, deu certo. Se não, vamos voltar ao que vigorou durante a pandemia, que era você não ter limite de jornada. Então, se o patrão te ligava, Bia, imagina o seu telefone celular tocando às 11 horas da noite. Você imagina o seu diretor ligando para você para dizer assim, olha, amanhã de manhã a gente vai fazer uma palestra que vai ser aula magna. Então, você tem que direcionar todos os seus alunos para o link tal. Se você não tivesse atendido essa ligação, se você não respondesse essa mensagem, você estava sendo insubordinado. Só que na sua cabeça, 11 horas da noite não é seu horário de trabalho. Então, para você, peraí, mas o meu horário de trabalho lá é de manhã. Agora eu estou trabalhando em outro lugar, é meu horário de descanso, é meu horário de estar com a minha família. Ficou muito confuso, porque a gente, de uma hora para outra, foi para dentro de casa. Então, essa parte psicológica, essa parte de relação humana, foi um grande desafio. Foi como a gente falou da violência doméstica, como a gente falou da relação dos pares em casa. Eu me lembro conversando com alguns professores, eles falando do número de divórcios, de separações, né? Por quê? Porque o convívio foi efetivamente intenso. Foi o desafio, né? Vamos ver se esse relacionamento vai dar certo. Pandemia foi o grande desafio. E na relação trabalhista, nesse tipo de contato com o seu patrão, em que no contrato você não imaginava que de uma hora para outra você ia estar full time trabalhando. Você não ia estar só online, você ia estar full time online. Porque ainda tem essa, né? Como desligar o telefone celular? Por que desligar o telefone celular? Você não quer me atender? Então, olha como isso tudo é uma questão de interpretação. E aí isso começa, na Justiça do Trabalho, a dar problema, porque mandam embora por justa causa, o empregado, por sua vez, vem para a Justiça e diz assim, olha, não me manda embora, não. Eu apenas estava respeitando o meu horário de trabalho. E aí a gente passa a ter um julgado que tem que dizer assim para o sujeito, olha, você tinha que ter respondido ao seu empregador. Porque por este formato de trabalho,
Você está conectado. O seu mecanismo hoje é de uma conexão full-time, com uma legislação que te coloca nessa posição. Desculpa te interromper. Eu queria saber, eu ia te perguntar isso. E aumentou muito o número de demissões, né? Evidentemente, e a Justiça do Trabalho deve estar com maior volume ainda de processos. Abarrotada, primeiro porque a gente teve um grupo grande de empresas fechando. Eu gosto de utilizar como exemplo o Starbucks, que é uma rede internacional e que no mundo fechou um número absurdo de lojas. Mas por quê? Era o que eu estava falando de você se reinventar. Tudo bem, a gente foi para dentro de casa dando aula. Agora, você pede um cafezinho pelo aplicativo? Você pede a entrega de um cafezinho? Então, esse tipo de loja de empreendimento não deu para ficar online. Você tem algumas que não era só o café, você tinha ali uma entrega de torta, de comida, então ele fez uma entrega, um delivery. A gente teve uma rede de japonês, o Gourmet, que não tinha delivery. Eles passaram a ter o delivery com a pandemia. Então, eles conseguiram reescrever a história deles e falar, não, peraí, eu vou fazer um tipo de embalagem que o seu japonês vai chegar numa qualidade igual a que você consumia aqui para eu continuar tocando meu negócio. Eles não demitiram. Mas já o Starbucks, que fecha as portas, acaba com o empreendimento, acabou o local de trabalho. Outros tantos entenderam assim, peraí, quando eu tinha o trabalho presencial, a Bia trabalhava de tal hora a tal hora. Agora a Bia estando em casa, ela está full time à minha disposição. Então, eu não preciso ter 2, 3, 4 funcionários, basta eu ter a Bia. E aí manda embora. Então, a gente teve muita demissão. Fora a gente ter uma redução de compra. As pessoas começaram a ficar com medo. Com a doença, você gasta o seu dinheiro com remédio, você gasta o seu dinheiro com o médico, você passa a ter a telemedicina, que também é um formato de trabalho, né? E aí você não compra mais a roupa, você não compra... Então, aquele consumo que a gente tinha reduziu muito. E aí, aquele empreendedor, ele tem que diminuir o quadro dele. A gente ainda não tem esse número, né, relacionado, a gente ainda não catalogou, o TST ele sempre faz um comparativo, uma estatística, e a gente está imaginando que no final desse ano venha exatamente esse retrato da quantidade de reclamações trabalhistas oriundas do período pandêmico, que sem sombra de dúvidas aumentaram e muito, e muito. Outro problema, Bia, aumentaram neste novo formato. Entre em contato com o advogado pelo sistema, pelo telefone, manda para ele um e-mail, ele ajuiza a reclamação eletrônica, o PJE, que virou o nosso, ao invés de processo judicial eletrônico, pesadelo judicial eletrônico, porque sobrecarregou. O advogado passa a lhe atender assim, coleta sua documentação e a audiência passa a ser virtual. Mas nem todas as varas do trabalho estão fazendo audiência virtual. Nesse ponto, Bia, você que é do crime, né? Eu acho que a Justiça Federal foi uma das pioneiras a fazer a teleconferência, né? A oitiva de testemunhas, a parar com essa história de precatórios. A gente não tinha isso na Justiça do Trabalho. Então, a gente está tendo tá? Uma dificuldade muito grande desse retorno ao presencial, porque ficou um acúmulo de audiências de instrução. Como é que você vai ouvir testemunha numa casa onde ele não tem um Wi-Fi, onde ele não tem nem um 4G, ainda é um 3G, onde ele fala do telefone celular dele, onde ele tem que estar isolado, mas tem alguém do lado dele batendo papo com ele? Como é que o juiz controla esse ambiente múltiplo? Né? Sala de audiência, ambiente único. Pandemia, a sala de audiência se multiplica. A sala de audiência passa a ter um pedacinho na casa de cada um. A ponto de, eu me lembro de uma audiência trabalhista, a testemunha está no bar. Foi assim que abriram a possibilidade de você começar a sair de casa, e aí ele está num bar.
Aí você vai dizer assim, não, para, Isabela, ele estava lá bebendo? Não, não, não. Sabe o que ele falou? Eu em casa eu não tenho Wi-Fi. E aqui nesse bar tem Wi-Fi gratuito, então eu estou utilizando o Wi-Fi do bar. Mas a cena era ele e um monte de cachaça pendurada atrás. E essa era a testemunha que ia ser ouvida. Então, assim, olha o quanto complexo ficou para o juiz ter essa percepção de mentira, de olho no olho, com uma audiência virtual. Então, muito se reteve, muito se adiou, e agora está sendo Deus nos acuda, né? A gente está tendo audiências já marcadas para 2023. Imagino como deve estar sobrecarregado, né? Nossa. É uma novidade para a gente. Foi o que eu falei, eu acho que assim, para o criminal, vocês estavam nesse caminho. Uma teleconferência para vocês, uma videoconferência para vocês era ótima. Estava perfeito, o sujeito preso, sabe-se lá onde, o sujeito... Ótimo. Era até seguro. Semana passada mesmo, eu fiz uma audiência que o réu está preso na Colômbia, vai fazer de lá, e aí, mas assim, para mim já é natural, porque na Justiça Federal nós já fazíamos, cada testemunha num lugar, videoconferência, eles já têm toda a plataforma. Então, hoje, algumas já têm retornado para o presencial, mas ele está deixando, os juízes estão deixando a critério de cada advogado e cada parte. Tem cliente que vai para o escritório, faz junto com o advogado. Raramente o cliente prefere fisicamente lá para ir só para estar presente, e a maioria já participa com o advogado e pronto. Mas realmente, assim, já estava nos moldes, né, da Justiça Federal. A Justiça Estadual, algumas varas têm feito já presenciais. O que eu tive de experiência negativa foi o seguinte: alguns juízes não estão deixando ficar muitos advogados na sala, o que gerou um problema para a OAB. O Estatuto da OAB prevê que o advogado pode ter acesso a qualquer processo, a qualquer sala de audiência, e saiu uma resolução do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde afirma que cada escritório só pode mandar um advogado, não pode ter estagiário assistindo, pela lógica. Aí me parece que agora, semana passada, que ia ser modificado de novo, e mais de um advogado poderia estar presente. Então, até aconteceu de uma audiência estagiária comigo, mas que era importante, que ela ia levar alguns documentos, e a estagiária ia carregar a pasta do advogado, estou brincando. Mas... Eu brinco dizendo que são os escraviários. Na lei trabalhista, eles não têm direitos, só obrigações. Eu falo, gente, é verdade. Se vocês pensarem em qualquer categoria assim que sofre, é o estagiário. Esse tem poucos direitos. Nós já fomos e sabemos como é, né? E olha, Bia, aproveitando o gancho da nossa brincadeira, agora com a medida provisória, foi autorizado ao estagiário exercer o teletrabalho. Porque também se questionava, porque ele não é um seletista, ele não é um trabalhador que tenha uma lei específica, ele tem uma regra de estudar e estar aprendendo aquilo que ele está em sala de aula ouvindo na prática, né? O estagiário é isso, é a prática da sala de aula. Então, agora essa medida provisória, ela vem com clareza dizendo assim, olha, estagiário, você pode exercer o seu estágio no formato de teletrabalho. Então, assim, até isso, a gente que é do escritório modelo de faculdade, a gente sabe, né? Uma dificuldade muito grande. Como é que a gente vai fazer essa parte prática com eles, né? Então, essa medida provisória agora, você vê, depois da pandemia, porque aí a gente para e pensa, bom, o que a gente vai precisar, né? Regulamentar, como é que vai acontecer, o que ficou parado, eles lembraram dos estagiários e inseriram. E durante a pandemia, eles sofreram. Só interromper um pouquinho. Claro! Tá excelente a palestra, está empolgante, está passando um filme na nossa cabeça. Eu nem me apresentei no início. Eu sou Daniel Martins, tá? Estou vice-presidente hoje. A doutora Alessandra, presidente, pediu para desculpá-la pela ausência, mas ela teve um contratempo e não pode participar. E eu estou vendo que a Fátima Santoro já está aqui, mas eu sei que a Fátima vai entrar em aula dentro de minutos. Então, eu gostaria só que a Fátima cumprimentasse vocês e depois a gente continua, porque está muito bom. Estou vendo também vários associados aqui. Entendeu? Estou muito contente com a presença de todas. Estou vendo aqui a nossa ex-presidente Ana Luísa, entendeu? Entre outros nobres, Emílio, nosso tesoureiro, né? Tesoureiro é sempre nobre, né? E
entre outros. Tá? Não vou dar o nome de todos para não pecar e faltar alguns. Fátima, é contigo. Puxa, obrigada, desculpa. Eu estou com o microfone da outra sala. Aí o teletrabalho. Olha, gente, enlouquecida. Não é? É verdadeiramente uma loucura, meus amigos. Não quero interromper, já interrompendo. Eu quero agradecer muito, muito, né, o carinho, né, de vocês, da nossa querida Beatriz e da Isabelle, por estar aqui prestigiando a nossa ABAME. Eu estou assim, muito triste, porque eu queria ficar até o final, mas eu estou entrando realmente daqui a 5 minutos, eu tenho que entrar em sala. Né? A Bia sabe, estávamos juntas até mais ou menos 1 hora atrás, né, Beatriz? Verdade. Estávamos juntas no trabalho também, mas na Presidente Vargas, até eu chegar na Barra, foi uma verdadeira loucura. Nem troquei, ó, Bia, você me viu, ó, não deu nem tempo. Cheguei, entrei no meu escritório, que eu queria cumprimentá-las e agradecer. Realmente a dobradinha está excelente, né? Fora de muito conteúdo, mas com uma linguagem muito gostosa, né? Fácil compreensão. Né? Então, eu só quero mais uma vez agradecer demais a vocês, pedir desculpas de não poder ficar para o encerramento, mas não vai faltar oportunidade. Nós fazemos sempre os nossos eventos presenciais e agora híbrido, né? É a nova realidade. Todas as nossas palestras e cursos vão ser agora sempre híbridos. Então, fora a gente tem as palestras, nós temos os cursos, temos os nossos congressos, e eu vou ficar muito feliz, né? Eu, o doutor Daniel, nosso vice-presidente, a doutora Alessandra, presidente e todos os associados aqui presentes, de tê-las no ENAI, que é o nosso encontro nacional. Já estou pensando aqui numa oficina, né, num algo assim bem bacana, para tê-las conosco, sem sombra de dúvida. Tá? Então, eu não quero interromper mais, vou pedir licença que eu vou ter que realmente sair da sala para dar atenção aqui às minhas crianças, já estou com 4 em sala ali, deixa eu até ver se não estava aberto o microfone. É doideira. Mas eu já tinha avisado a Bia que, infelizmente, eu teria essa aula, né, hoje e não poderia ficar até o final. Tá, Bia? Muito obrigada, amiga, por tudo. Obrigada, professora Isabelle. E conto com vocês em breve. E podem tocar com o doutor Daniel aí, tocando a nossa ABAME. Então, Daniel, muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Conta com a gente vai estar presencial aí com vocês, sim, tá? Com certeza. Vai ser um prazer imenso. Imenso. Obrigada pelo convite e pelo carinho, viu? Estaremos juntos. Muito obrigada, querida. Estaremos juntos sempre. Beijo. Tchau. Tchau. Mas, Isabelle, voltando aqui, nós tivemos uma proliferação de crimes na pandemia. Então, crimes que já existiam, obviamente, no Código Penal, mas que começaram a surgir muitos casos. Então, por exemplo, tinham casos no início de pessoas que saíam na rua e estavam contaminadas, e aí, de propósito, estavam com raiva, agressivos, queriam contaminar outras pessoas. Então, as delegacias começaram a ter que fazer registros e foram vendo que não davam conta de tantos registros. Crime de epidemia, do artigo 267 do Código Penal, crime de infração de medida sanitária preventiva, que nós temos um outro tipo penal, artigo 268. Chegamos ao ponto de ter venda de álcool gel que não era tão verdadeiro, que era de mentira. Imagina, daquele início... Adulterar o álcool gel, olha isso, gente. Que aí são crimes contra o consumidor, crimes contra a saúde pública. Logo no início, não sei se vocês lembram, não tinha máscara para vender. Quando todo mundo quis, começou a achar, a ver que era importante usar máscara, até o álcool estava escasso. Então, algumas empresas começaram a fabricar uns produtos misturados com álcool. Então, na verdade, não dava o efeito de proteção para o coronavírus. E aí, isso tudo foi surgindo aí vários crimes, e a delegacia, os delegados, os policiais tendo que trabalhar, mesmo com tantos casos de Covid, não puderam parar, evidentemente, como outros serviços essenciais,
e as pessoas se aproveitando desse momento para praticar os delitos. Então, realmente foi complicado. Nós tivemos aí um número absurdo de crimes nesse sentido. Bia, e olha que interessante. Durante a pandemia, algumas atividades elas puderam voltar ao retorno, claro, tirando o médico que nunca nem parou, né? Mas algumas, como os contadores, eles foram os primeiros a serem autorizados ao retorno ao trabalho. E aí eu tive muito problema com o Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho ele exerce a fiscalização do trabalho. E aí, passando para o meu lado, não tem máscara, o álcool adulterado, o sujeito tomou ou não tomou vacina. Como é que isso fica na relação trabalhista? E isso é muito interessante porque assim, as pessoas elas querem pegar um viés, muitas das vezes até político e religioso para a discussão. E ela tem que ser muito jurídica, né? Eu acho que compete a gente aqui, não é dizer se eu sou a favor ou se eu sou contra a vacina, se é um placebo ou se ela foi estudada, se é uma coisa da ciência. A questão não é essa, a questão é, num momento pandêmico, em que se cria uma vacina, e se determina o retorno ao trabalho. Pode o empregador exigir que o retorno esteja atrelado à comprovação da vacinação? Pode. Como é que ficou isso? Pode. Uhum. Ele pode exigir. Por que ele pode exigir? Por conta da coletividade. Porque o individual não se sobrepõe ao coletivo. Foi o que você falou, mas espera aí, e se eu contamino aos demais? Outro problema que a gente teve foi a máscara. O empregador é obrigado a me fornecer um equipamento de proteção individual, o chamado EPI? Sim. E aí se discutia, ele tem que me fornecer o álcool, a máscara. A gente veio com normas regulamentadoras, né? Se você observar, recentemente, eles disseram que o uso da máscara passou a ser facultativo. Em seguida, em alguns lugares, alguns estados, até está sendo dispensado, não precisa mais a utilização da máscara. Mas e quando se tinha que utilizar a máscara? Era o empregador quem era obrigado a fornecer a máscara? O empregado, se não tiver a máscara, ele pode dizer, não vou trabalhar porque eu não tenho máscara, para me deslocar? Então, assim, foram problemas, eu falo, a nossa CLT de 1943, ela não tinha ideia do que a gente ia passar. Porque por mais que nós já tivéssemos vivido, né, alguns casos de doenças que na história geraram a discussão da vacina, a gente não teve essa possibilidade de trabalho à distância e a gente não teve essa forma de retorno, porque é uma forma híbrida, como nós estamos agora aqui participando. Então, quer dizer, será que por cautela se deixa em casa grupo de risco? Será que por cautela se deixa em casa se o empregador não tem condições de manter aquele distanciamento de 1,5 metro que foi imposto? Né? Então, e como o empregador faz isso? Sala de aula, como é que pode o dono da instituição fazer isso se não desdobrar as turmas em duas? Foi o que acabou acontecendo, né? A gente desdobrou as turmas. Espera aí, não dá mais para ter uma turma aqui com 60. Eu vou ter 2 turmas de 30, mas você tem espaço físico para isso? O seu estabelecimento comporta esse tipo de estrutura? E o ambiente de trabalho, Bia, quando a gente fala em ambiente de trabalho, eu estou falando de uma garantia constitucional. O meio ambiente não é só a gente pensar no verde que está lá fora, não. É o meio ambiente do trabalho que tem a nossa segurança e a nossa medicina em risco. Porque a minha saúde não é só a mental, é também a física. E eu vou além. Não só com esses aspectos, mas, por exemplo, eu estou aqui sentada em uma cadeira que não é uma cadeira toda ergonômica. Se eu ficar aqui muitas horas, isso pode me dar uma doença profissional? Isso pode acarretar o meu afastamento ao trabalho? Eu utilizar o computador, essa luminosidade, sem um protetor na minha tela, não pode me causar danos? Será que eu consigo classificar isso como um acidente de trabalho? Como é que eu vou fazer esse nexo do trabalho com a doença?
o nexo do trabalho com o acidente. Olha o quanto isso girou o direito, né? Assim, eu acho que no crime a gente já tinha e aumentaram os casos. No direito do trabalho virou uma novidade. A gente passou a ter que pensar nisso tudo. E é uma controvérsia grande que em pouco tempo a gente não tem uma solução. A gente tem correntes, né? Então, é a história do posso obrigar a vacina? O que prevalece hoje? Sim, pela coletividade. Então, a gente passa a ter julgados nesse sentido de autorizar o patrão a exigir a vacinação. Ah, mas eu não acredito na vacina, mas a regra da sua empresa é essa. Eu comparei uma vez, mal comparando, a história do ombro, né? Que na empresa que a minha cunhada trabalha não pode mostrar. E eu dizia assim, gente, eu particularmente eu nunca recebi nenhum elogio do meu ombro. Nunca disseram para mim que ombro lindo, queria dar um beijo no seu ombro. Nunca. Então, eu não acho que faça diferença nenhuma. Eu não acredito que o ombro seja nenhuma parte do meu corpo sedutora. Não. Mas é uma regra, não é? E eu não tenho que obedecer àquela regra? Eu tenho que obedecer àquela regra. Então, a gente tem que saber a adequação do nosso trabalho. Ambiente de trabalho está sujeito a regras. Então, hoje, eu posso acreditar ou não. É a regra da minha empresa? Eu tenho que obedecer. Sob pena de ser mandado embora por justa causa. Pode acontecer. Ah, mas Isabelle, tem gente que diz que isso não dá justa causa. Claro, é tão novo que eu ainda tenho muitas correntes. A matéria não está pacificada. Mas se você tem 1% de chance de perder o seu emprego, você vai correr esse risco? Não, né? Então, é um alerta que a gente dá, que é, de fato, algo muito novo, que não imaginávamos, não tem como, gente, em 1943, você caçar na CLT um artigo que fale sobre isso, porque não era realidade. Isso se tornou uma realidade em 2020, quando a gente entrou na chamada greve geral. O que foi a pandemia? Greve geral, mundial, que o mundo parou. Né? Acho que foi um dos poucos fenômenos que fez o mundo parar. Todo mundo foi para casa. Então, a gente tem que agora pensar nesse formato de retorno, como é que a empresa, e até o próprio Ministério Público, que fiscaliza, assim como os auditores fiscais do trabalho, eles tiveram que redesenhar a fiscalização. Ô, Bia, você está trabalhando em casa. O seu patrão pode fiscalizar a sua casa? A casa é asilo inviolável, né? Ela só podia não entrar mediante autorização judicial. Mas aí esse é um ambiente de trabalho? Caramba, e agora? Uhum. Então, eles tiveram que dizer assim, não, peraí, esse tipo de fiscalização agora também vai ser diferente. Porque senão uma penca de autorizações judiciais para poder olhar como é que é o ambiente de cada um. E esse ambiente não foi preparado. Nós não fomos preparados para trabalhar de casa. Eu acho que o legislador, quando ele pensou assim, vamos negociar quem é que vai consertar o computador, vamos negociar quem é que vai providenciar uma cadeira adequada, ele não imaginou que isso fosse acontecer tão rápido com todo mundo. Esse foi o grande problema. Foi, de fato, muito rápido com todo mundo. Então, esses são aspectos da lei e aspectos da nossa doutrina de uma interpretação de um fato que gerou uma jurisprudência, julgados. E que futuramente podem vir a se tornar uma súmula vinculante, podem vir a se tornar uma lei, né? Então, a gente não sabe como vai ser o futuro. Muito do que aconteceu na pandemia foi medida provisória e provisória mesmo. Acabou ali a eficácia e acabou. Tá? Então, por isso, regra própria para um momento especial. Muito bom. Esse tema vai longe. Olha como é que se liga aí, né, diretamente o direito do trabalho e o direito penal. Para nós entendermos tudo, para sabermos quais são as situações que temos que lidar. Aí o empregado fica subordinado, é mandado embora, daqui a pouco dá um tapa na cara do patrão, aí vai parar no juizado especial criminal.
Enfim, essa interdisciplinariedade aí realmente muito forte. Olha, Bia, o que a gente viu de gente escrevendo desaforo para o patrão e dizendo assim, não, mas eu não escrevi nada demais. E eu falo, pelo amor de Deus, olha o que você está escrevendo. Lembra daqueles crimes, olha a calúnia, olha a injúria, olha a difamação, pelo amor de Deus. Né? Então, você tem os dois lados. Ele vai ser mandado embora, muitas das vezes até por justa causa, e se bobear ainda responde a um processo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. É uma interdisciplinariedade, eu acho que se deixasse a gente aqui ia longe, né? Acho que a gente pode abrir agora para os questionamentos, né? Para se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade. Estou vendo a presença de alguns colegas aí no chat, alguns alunos. Mandar um beijo para o pessoal. Obrigada. Alguns ex-alunos, né? Já formados, não é, Pietra? Pietra, uma querida. Várias pessoas aí, o Leandro, Priscila, Tayla. Estamos aí à disposição, então obrigada, e estamos à disposição para quaisquer questionamentos. Pode perguntar via áudio, Joyce. Oi, estão me escutando? Sim. E agora não estamos ouvindo mais. Olá, boa noite. Conseguem me ouvir? Sim. Minha dúvida, nesse caso, vai ser para a professora Beatriz, na parte que a senhora falou em relação à questão da violência doméstica, dessa convivência, e teve essa questão do lockdown que todo mundo não tinha para onde ir. Mas eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho em relação a como que ficou essa questão prática nesses casos que tem a violência e como é que você vai fazer para separar o parceiro, tirar ele de dentro de casa, sendo que não poderia sair, teve essa questão do presídio. Como é que ficou mais ou menos isso assim na prática, professora? Sim, boa pergunta, Joyce. Então, na prática, eles começaram a falar em televisão, em rádio, distribuir cartilhas, aquilo que a professora Isabelle falou, de formas de se chegar à autoridade. Então, colocar um X aqui na palma da mão, ir até uma farmácia ou pedir, por exemplo, eu peço um produto da farmácia, um remédio, e aí quando a pessoa da farmácia vem me entregar, eu escrevo um bilhete, claro, se der, né? Dizendo que estou em perigo, que preciso de ajuda, e os condomínios, as empresas, as lojas, né, algumas que estavam abertas, principalmente farmácias, hospitais, já estavam cientes, era realmente regulamentado e era distribuído para eles essa forma aí que poderia chegar até eles. Eu sei porque, por exemplo, eu tenho um amigo que é tabelião e o cartório estava trabalhando, fechado, mas em sistema de plantão, um funcionário trabalhando, o resto remoto, e ele recebeu umas 2 ou 3 comunicações sobre isso. Na primeira delas, ele até me ligou e disse assim, caramba, Beatriz, o que eu faço, doutora? Eu recebi aqui um comunicado, a mulher está em perigo, não sei o quê. E aí, logo depois, isso foi divulgado para vários outros locais. E aí não, simplesmente você liga para a delegacia, ou então manda um e-mail, tinha um e-mail que dava para mandar direto, como se fosse um registro online, dizendo que ele recebeu essa comunicação na data tal, por parte de uma pessoa, que estava no endereço tal, que foi da entrada num registro, enfim, e com isso, assim, ainda que, né, devagar, as coisas iam caminhando. Hoje o STF entende que a ação penal nesses crimes é pública e incondicionada, o que significa que qualquer pessoa do prédio, da redondeza, que saiba daquele crime, pode denunciar. Então, por exemplo, no meu condomínio mesmo, tinha lá embaixo, no térreo, e no elevador tinha um cartaz falando sobre a questão aí dos maus tratos, violência doméstica, e como poderia ser feito para denunciar. Eu tive uma cliente, por exemplo, que começou, aí lá, quando ela não aguentava mais, ela começou a gritar, falando, eu não estou aguentando mais, você briga comigo todo dia. Aí um vizinho ouviu e foi até a delegacia, ou ligou, não me engano,
se eu não me engano, e 5 minutos depois a Patrulha Maria da Penha, que existe, foi até o local e realizou a prisão em flagrante. Então, assim, ainda que o número tenha aumentado, os juizados de violência doméstica, as delegacias de mulheres, conseguiram alguns mecanismos para fazer com que isso fosse aí realmente adiante, fossem feitos registros, fossem feitos aí de certa forma, fosse caminhando aí, né, para uma coisa melhor. Tá bem? Joyce, tem uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente tinha toda uma dificuldade, você também tem um outro aspecto em que, assim, talvez a mulher, numa outra situação, estivesse tolerando muito mais. Com esse convívio tão intenso, chegou uma hora que ela passou a gritar. Então, a gente também passou a ter um número grande de denúncias, e de casos que, assim, não passaram a acontecer com a pandemia. Não, eles já vinham acontecendo, só que ela vinha relevando, ela deixava para lá, ela ficava... Mas agora não, chegou assim, olha, estou no meu limite. E aí ela gritou. Num primeiro momento, foi complicado. Delegacias fechadas, a gente penava, né, Bia? A gente, cada vez que ouvia um caso, a gente, como fazer e tal. Mas depois foi essa patrulha, foi tudo muito voltado a essa educação de denuncia mesmo, vamos embora, eu vou te ajudar. E aí todo mundo se interligou, se vê, os síndicos passaram a colocar isso em elevador, começaram a ter essa percepção, eram as pizzarias fazendo essa propaganda, se recebia pizza, denuncie, tal. Então eu acho que a gente também ganhou essa voz nesse momento, né? Por conta de ter tido esse apoio. Não foi um momento em que as portas se fecharam da delegacia e a gente ficou a ver navios, não. Claro, não foi logo no primeiro mês. No primeiro mês estava tudo fechado, mas eles se tocaram, peraí, não posso deixar de dar esse apoio para a sociedade. E aí a coisa foi fluindo a ponto da gente ter um número enorme hoje de denúncias. As pessoas não ficam mais caladas. Verdade. Acho que temos uma pergunta do Carlos Henrique. Deixa eu ler aqui o chat. Carlos Henrique vai fazer por áudio ou pelo chat? Boa noite. Boa noite. Está me ouvindo? Estamos. Então, a minha pergunta é para a professora Isabelle, com relação a essa obrigatoriedade da vacina e a dispensa pelo empregador. A minha dúvida é a seguinte: muitas pessoas não estão se vacinando por causa das reações da vacina. Esse argumento de não se vacinar por causa dessas reações é válido? Somente mediante atestado médico, Carlos Henrique. Isso não pode ser, isso foi tido como, assim, os julgados estão entendendo que isto não é uma questão de ponto de vista e de convicção. Isto tem que ser uma discussão científica. Se você tiver uma declaração médica de que você não pode tomar esta vacina, você não vai levar o comprovante. Tá? Então, isso está sendo muito, assim, o tribunal apertou muito. As regras do empregador de exigir, quando foram colocadas, foram muito discutidas. E aí o tribunal foi apertando e ele foi entendendo, não, só protejo a coletividade se eu exigir do indivíduo essa responsabilidade, essa participação. Então, aquele que não pode, ele tem que vir de forma científica, com atestado dizendo que ele não pode tomar a vacina. Aí ele está, é como falta, né? Ele está abonado. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Doutora, eu vou pedir para a nossa secretária Caroline para ler as observações que foram enviadas, as homenagens, tá bom? Tá bem. Obrigada. Boa noite a todos. O doutor Janilton diz, parabéns pela instalação. A doutora Tatiana Costa, obrigada pela palestra. Nossa associada, a doutora Pietra, muito bom poder ter uma aula com vocês novamente. A Cristiane da Silva, ótima palestra. Priscila dos Santos, obrigada pela palestra. Doutora Joyce Silva, muito obrigada pela palestra. Ok. A nossa associação também vai enviar para as doutoras o certificado, tá, dessa palestra. Os estudantes também que desejarem ter o certificado
é só entrar em contato com a nossa secretaria, tá? Eu estou vendo que tem alguns advogados que não são nossos associados, aproveito para convidá-los para se associarem e venham presencialmente também à nossa sede. Tá bom? E eu vou passar a palavra para vocês, faço o adiantado da hora, e apesar que eu estou vendo aqui que continuam todos assistindo vocês, entendeu? Eu acredito que se vocês quiserem falar mais umas 2 horas, ainda dá. Mas nossos horários, tá? Muito obrigado, foi muito lúcida a palestra de vocês. Doutora Isabelle, quando começou a falar, começou a passar um filme da minha vida, né, durante a pandemia, vindo trabalhar, inclusive, de bicicleta, porque na minha casa não tinha ambiente para trabalho, entendeu? Tem muitas ocupantes por metro quadrado, não de pessoas, mas de animais também. Então, eu me lembro que foi complicado. Então, foi melhor ir de bicicleta para o escritório. E, entre outros fatores também, infelizmente, eu tive que ir a alguns hospitais, né, porque atestados de óbito não poderiam sair com Covid, corpos desaparecidos, entendeu? Então, eu nunca pensei que advogado precisasse tanto no hospital, né? Mas fez parte dessa tragédia. Tá bom? A palavra é com vocês para a gente encerrando. E muito obrigado. Eu quero agradecer a ABAME, agradecer as suas palavras, doutor Daniel, agradecer a todos vocês que participaram, que estiveram aqui com a gente. O tema é desafiador, eu acho que principalmente porque ele toca no que todos nós vivenciamos. Então, falar de algo que a gente quer opinar, né? A gente quer assim, não, mas espera aí, isso não é certo, isso não é justo. Então, todas as vezes assim que eu paro para falar, eu digo assim, eu quero falar de uma maneira muito técnica, dizer assim a vocês que nem sempre eu concordo com o que está na lei, eu que vivo com muita tecnologia, antes mesmo do teletrabalho, eu e a professora Beatriz, a gente sempre deu aula transmitida. Então, eu entendi que isso tudo foi um caos, foi uma reviravolta, mas a gente precisa passar para vocês os aspectos legais, a gente precisa mostrar como é que isso reverberou no meio, como é que os juízes passaram a julgar, o que não quer dizer que necessariamente a gente concorde, né? Acho que o doutor Daniel falou uma coisa ali certíssima, que foi vamos ver, foi dentro de casa. Nós tivemos vários alunos que disseram assim, professora, como é que eu posso assistir a aula e o meu filho no mesmo horário? Aí eu falei assim, olha, eu estou olhando aqui para minha casa, eu estou na sala, o meu marido está no escritório, minha filha está num quarto e meu filho no outro. Então, ainda bem que a gente tem esses cômodos aqui, porque se a gente estivesse morando num quarto e sala, não dava, porque eram 4 pessoas fazendo coisas completamente diferentes no mesmo horário, né? Então, foi muito cruel para a gente, até por conta de misturar o medo da doença. Eu que tive por 2 vezes, foi uma loucura, tive meu marido internado, tive meus 2 filhos também com Covid, então assim, eu acho que a gente passou por um período que foi um atropelo, foi um furacão, mas estamos aqui, estamos com saúde, estamos olhando agora para trás, com um panorama de vamos aprender com tudo o que aconteceu, para que não que venha acontecer novamente, mas para que a gente saiba lidar com essa nova realidade. Porque foi o que eu falei para vocês, eu acho que algumas atividades elas vão permanecer no sistema híbrido ou até mesmo serão eternamente teletrabalho, serão eternamente à distância. Então, a gente agora precisa. A lei de 1943, o telefone, gente, você pediu uma ligação, né? Era toque, 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 você ainda falava ali, batendo. Agora o telefone está aqui, na palma da sua mão, você não precisa pedir ligação para ninguém, você fala com o mundo. Eu estava aqui com vocês, estava minha prima, que mora nos Estados Unidos, me mandando uma mensagem, me agradecendo a indicação de um advogado que eu fiz para ela. Então, assim, ela precisava de uma indicação de um advogado empresarial, eu fiz, ela me agradecendo, quer dizer, ela está do outro lado do mundo, mandando uma mensagem para mim, apitou aqui, eu olhei, e a gente aqui fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, que a gente aprenda e que a gente consiga caminhar com o direito da melhor forma possível para todos nós, né? Acho que esse bem-estar social é o que a gente tem que buscar com a nossa legislação. Foi uma loucura mesmo. Eu me lembro que logo no início eu tive que visitar um cliente que a família não estava podendo entrar
aí foi liberado para advogada, eu botei aquela máscara N95, e aí fui com vários álcools na mão, e aí entrei, era a única forma deles saberem se ele estava vivo, se não estava. Enfim, foi bem complicado. Os processos criminais desde o início não pararam, até o STF continuou despachando, o STJ. Então, realmente, aí eu tinha que trabalhar de casa e tinha prazo, porque o processo criminal não suspendeu os prazos. Aí eu me lembro de uma vez, eu estava despachando com o juiz ligou para o meu telefone, né, para despachar, e aí meu filho, aí não tinha empregada, que também não estava podendo trabalhar, enfim. E aí o meu filho grita lá de dentro, mãe! Aí eu, excelência, desculpa. Então, assim, foi uma loucura. Mas, realmente, o fato de estarmos com saúde, podendo estarmos hoje aqui, sem dúvida, de todos os problemas, né, de todas as glórias, realmente é a maior aí que ultrapassamos, com certeza. Mas muito obrigada, agradeço aí as pessoas que estavam presentes, obrigada, professora Isabelle, pela companhia nessa noite. Foi uma delícia aprender com você, estar com você mais uma vez, e que tenhamos aí outras vezes juntas, e obrigada à ABAME, né, Bia? E a gente vai presencial. Estamos para ir presencial, conhecer aí realmente a estrutura, que ainda não conhecemos. A próxima vez iremos com a professora Fátima aí presencialmente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Ok. Ainda chegou mais alguns agradecimentos. Estou vendo aqui a doutora Luciana Martins. Obrigada. A Surla. Obrigada. Tem que sair agora. Maria Aparecida Gomes, muito boa palestra, obrigada. Pietra, mais uma vez, excelente palestra. Como sempre, professora Beatriz e professora Isabelle, dando um show. E Tayane também, obrigada. Tá bom? Vamos nos despedindo. Obrigado a todos os abamianos pela participação, tá? E lembrando que amanhã tem um curso do doutor Haroldo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, Boa noite a todos.